o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Na verdade, todo esse capítulo 2 é maravilhoso, mas vamos só ler o de 1 a 10. E os irmãos depois, quem sabe em casa, se tiverem interesse, poderão ler o restante do capítulo 10. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Gente, que texto, que texto. Dá vontade de dizer assim: gente, obrigado, hein, tchau, acabou a escola dominical, vamos embora, cada um para sua casa. Não, é brincadeira, vai ter aula sim, mas se eu fizesse isso aqui, não tinha problema nenhum. O texto já está aí, o texto fala por si só. Há alguns textos da Bíblia que a gente não precisa fazer teologia para entender e interpretar corretamente o seu sentido, o seu conteúdo. Não precisa fazer teologia, não. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela vai entender isso aqui, porque é maravilhoso. É uma coisa que, eu não vou dizer que é incrível, porque nós cremos. É uma coisa que nos chama a atenção, que invade o nosso coração, é palavra de Deus. Gente, cada vez que eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando, meu Deus do céu, e pensar que eu estou incluído, inserido nisso. Eu não penso por vocês não, penso por mim, porque a salvação é pessoal, é minha, eu tenho certeza que sou salvo. Se Deus me chamar amanhã à sua presença, eu vou tranquilo, estou salvo, vou para a eternidade feliz ao lado do meu Senhor. Eu não tenho nenhum medo, nenhuma preocupação, nenhuma dúvida. E aí quando eu li esse texto, eu falo, gente, está falando de mim aqui, ó. Raça eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido por Deus. Nós vamos estudar esse tema durante a nossa identidade cristã, por 13 lições. Está lá. E temos mais um texto aí, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Abra aí. E nós estamos precisando dessa identidade no meio evangélico, na sociedade. Desculpe, vou usar uma expressão aqui tão pesada, mas só temos adultos aqui, as crianças já saíram, os adolescentes também. Mas olha, igreja evangélica hoje não traduz mais
o que traduzia no passado, infelizmente. Quando você falava para alguém aqui, não, aquela pessoa ali é crente. Gente, acabou. A realidade era outra. Há uma determinada igreja, não vou citar o nome por motivo ético, que era uma igreja que se notabilizava muito no Brasil, é uma igreja pentecostal, pela conduta, pela maneira como a igreja lidava, inclusive com as questões financeiras. E hoje, essa igreja tem mais de 100 anos aqui no Brasil, conhecidíssima, está no Brasil inteiro, boa parte do mundo. Essa igreja, comentava um irmão que lida com pessoas de lá, e dizia: pastor, nem essa igreja resistiu ao apelo mercantilista, comercial e à luta interna pelo poder na igreja. Eu falei, puxa, e olha, era referência quando alguém queria falar em crentes. Não, crentes, são daquela igreja. Olha que igreja, não tem nada disso. Não é essas neo-igrejas que andam por aí. Mas infelizmente, tudo mudou. É por isso que o tema identidade cristã é muito importante. Precisamos estar firmes com a nossa identidade, independentemente do que vamos enfrentar. E olha, vamos enfrentar muitos problemas, com certeza. Porque não é fácil hoje você querer manter uma identidade na palavra de Deus. A identidade presbiteriana não, identidade cristã, que é muito mais do que ser identidade presbiteriana ou identidade calvinista, não. Identidade baseada na palavra. As igrejas que pregam a palavra estão assim, cada dia mais vazias. Outro dia conversava com o reverendo Gabriel sobre isso e disse: olha, não vou te enganar. O futuro vai ser difícil para o seu pastorado, que está começando. Não vai ser fácil, porque a tendência é essa. Lá na Europa já acontece isso, nos Estados Unidos também. A secularização vai invadindo cada vez mais a igreja e a vida dos crentes. Está difícil. Vamos desistir, pastor? Não, porque é isso que Satanás quer, que a gente feche a igreja. Não, ela vai continuar. Agora, sabendo que não vamos ter multidões, reverendo Gabriel, não fique pensando que essa igreja vai ter 2.000 nem 5.000 membros, porque não vai, e é até bom que não tenha mesmo. Tiver 2.000 convertidos aqui, reverendo, espero que tenha nos próximos anos, aí faz o seguinte, faz 10 igrejas, 10 congregações, e transforma tudo em igreja, e vira um presbitério. Pronto. Para que uma igreja só com 5.000 membros? Para que isso? Isso é mercantilismo, isso é pensar em dinheiro. E sem contar que há igrejas que têm 5.000 membros, arrecada não sei quantos milhões por mês. E há outras que mal conseguem pagar a conta da luz. E as que têm muito, jamais perguntam à igreja: irmã, vocês precisam de alguma ajuda? A gente poderia ajudar vocês? Aí chega ao nosso conhecimento que a igreja X está pronta para comprar agora o terreno do lado, para construir um templo maravilhoso para 15.000 pessoas sentadas, porque a atual só cabe em 1.000, mas a igreja já está com mais de 5.000 membros, e o terreno custa 50 milhões de reais. Poxa, pastor Gabriel, com 50 milhões de reais, me dá 50 milhões para ver quantas igrejas eu não vou construir. Hein? 50.000 igrejas de 1 milhão. Pronto, 50 milhões custa o terreno. E a igreja disse: não, em nome de Jesus, nós vamos comprar. É isso. Cadê a identidade do cristão? Está na Bíblia? Está nada. Foi isso que Jesus ensinou? Foi não. 2 Timóteo 2,10. Irmã Silene, leve lá, por favor, meu diácono ou meu substituto ali, eventual, o microfone para a nossa irmã. Hoje o superintendente virou diácono, virou aspirante a diácono ali. 2 Timóteo 2,10, diz o que, minha irmã? Por esta razão, tudo suporto
por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que extraem em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo diz: eu sou um eleito. Gente, que coisa maravilhosa é alguém ter essa certeza que está salvo em Jesus e dizer assim: eu sou um eleito. Eu sou um escolhido de Deus. Gente, não tem preço. Aí na nossa introdução, nós colocamos então aí: o maior privilégio ou bênção na vida é ser escolhido para a salvação. Você vai ter ao longo da vida outros privilégios. Deus me deu o privilégio de ter uma esposa, Deus me deu o privilégio de ter filhos, Deus me deu o privilégio de ter netos, Deus me deu o privilégio de ter um emprego. Graças a Deus que me garantiu a minha velhice. Hoje eu não estou batendo na porta de ninguém, nem dos meus filhos, para pedir nenhum tipo de ajuda, e até estou pronto para ajudar se precisarem. Deus deu um emprego para minha esposa, Deus tem me dado, apesar das dificuldades e lutas, alguma saúde para ainda estar de pé. Tenho um monte de comorbidades, mas eu sempre digo para Deus: Senhor, obrigado, porque ainda o alemão não me pegou, o Alzheimer. A minha mente está boa, ainda posso vir aqui, dar uma aula de escola dominical, posso pregar, posso visitar, ainda posso fazer isso. E eu agradeço a Deus. Agora, tudo isso não se compara com o bem maior para a minha vida, que é ser um eleito de Deus, que é ter a salvação e a vida eterna. E ainda mais aí nessa introdução, a escolha, a eleição ou predestinação, que é a mesma coisa, se refere à mesma coisa, envolve 6 itens básicos. Vamos ver aí quais são esses itens. Primeiro, a salvação, a eleição, a escolha é sempre pessoal. Deus não faz escolha coletiva. Deus escolhe pessoalmente. Deus salva você. A sua esposa, o seu filho, o seu neto, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, que busquem em Jesus a salvação, porque você sendo salvo, você não carrega essas pessoas com você na salvação, a salvação é individual. É isso. Depois, ela é eterna. É por isso aquela nossa doutrina calvinista maravilhosa, né, da Bíblia, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Acabou. Deus não é um ditador que te dá a salvação e no primeiro erro que você cometer ele te toma. Não, você pecou, me dá a salvação de volta. Não. Você pode pecar, você pode cair, você pode errar, mas Jesus vai te levantar, porque o que a mesma palavra de Deus diz? O cair é do homem e o levantar é de Deus. O salvo, ele cai, ele se afasta, ele fica fora da igreja. Ontem fui fazer uma palestra lá na igreja de Benevides, à noite. Estão fazendo lá, o seminarista Harrison está fazendo o mês do lar lá. Achei bacana, deixei ele ficar à vontade, a iniciativa dele. Aí ele me convidou para fazer a abertura ontem. Domingo que vem vai um outro seminarista falar. No sábado, né? No terceiro sábado hoje vão passar um filme e fazer um debate. Vai um outro seminarista, enfim. Aí no quarto vai ter uma outra coisa. Enfim, eu falei, gente, que bênção. Aí eu fui ontem lá. E quando terminou, um rapaz me chamou: pastor, podia me dar um minutinho de atenção? Claro, pô, não. E aí ele conversando comigo e me mostrando a trajetória de vida dele, os caminhos, nascido e criado na igreja presbiteriana, em outro estado, se afastou, foi para o mundo, fez um monte de bobagem, casou com uma pessoa não crente, se divorciou alguns anos depois, tem 2 filhos desse casamento e tal. Ele foi me contando assim em minutos, mostrando um filme da vida dele. E aí teve uma hora que eu tive que muito jeitinho dizer assim: irmão, então é o seguinte, me dê seu telefone, eu vou ligar, vou marcar um horário para a gente conversar, para a gente bater um papo. Mas sintetizando, pastor, eu fiz muita bobagem, fiz muita coisa errada, mas olha, eu tenho certeza que Jesus me salvou. Eu sou um escolhido de Deus.
Mas ele usou essa expressão: eu fui rebelde, desobediente, quebrei a cara, me machuquei, me quebrei todo. Já tive muito dinheiro, hoje vivo exclusivamente do meu trabalho e mal consigo sobreviver, estou sozinho. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Por isso eu estou morando aqui em Benevides, quero frequentar aqui a igreja. Já tinha falado com o pastor Tony, mas ele foi para Minas e tal. Mas eu queria conversar com o senhor. Eu estou à sua disposição, vamos conversar, com certeza. A salvação não se perde. Quem é salvo mesmo. Depois, além de pessoal e eterna, ela é um favor o quê? Imerecido. Ou seja, ninguém pode, eu quero a salvação, não peça isso. Não peça, porque quem define isso é Deus e não você. Salvação não é alguma coisa tipo esses prêmios, essas loterias que tem por aí, essas casas de apostas, né? Que você vai lá e aposta na salvação. Não, e ganha, aposta em alguma coisa e ganha a salvação, não ganha nada. Salvação não se pede a Deus. Agora, Jesus disse, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abri a porta e você por ela entrará. Mas ele diz também que depois da porta, o caminho não é largo e espaçoso, é tortuoso e estreito, é difícil. Mas é um favor que não é escolha nossa, é pela graça. É a graça de Deus que nos dá essa bênção dessa salvação. E a graça vem porque Deus prepara o nosso coração, planta no nosso coração a fé, que escolhidos que somos, e a fé em Cristo nos leva a receber a graça de Deus e sermos salvos para sempre. Para sempre. Não importa o que vai acontecer. Mantenha-se firme. Não entristeça o Espírito Santo. E, estou salvo, então vou fazer por aí, vou aprontar todas. Não é isso não, cuidado, tome muito cuidado. Porque tem também na Bíblia a figura dos apóstatas da fé. Aqueles que foram chamados e simplesmente rejeitam esse chamado. E pagam o preço por essa rejeição. Vão para o mundo, sofrem, mas depois, de alguma forma, pela misericórdia de Deus, Deus os traz de volta. São escolhidos, mas vão sofrer muito. E vão prejudicar muito a igreja, vão prejudicar muito o povo de Deus, vão dar mau testemunho, enfim. E depois, ainda, ela é incondicional. Ela vem sem nenhuma condição. Deus não estabelece condição. Olha, se você começar a fazer tudo direitinho, certinho, bacana, você vai ser salvo. Olha, se você deixar os pecados, deixar isso tudo, você vai ser salvo. Não, a Bíblia diz que nós fomos salvos, sabe por quê? Porque você ama a Jesus. Nada. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Jesus não esperou a gente deixar o pecado para nos amar e nos salvar. Até porque se Ele fizesse isso, sabe quando é que a gente ia ser salvo? Nunca. A gente ia morrer e ia direto para o inferno. Pela misericórdia dEle, Ele olhou e disse: eu quero você no meu reino. Não foi você que disse: eu quero participar do seu reino. Não, Ele é que disse: olha, vem. E tem um outro texto bíblico também que é lindo, né? Vinde como estáis, tomai sobre vós o meu jugo, eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão receber a salvação, mas eu não estou colocando condição nenhuma, é pela graça. E o nome já diz, graça é de graça. Não vou cobrar nada. Vocês vão ser salvos para honrar o meu nome, para me glorificar. E ainda mais, é única e exclusivamente, unicamente por meio da graça. E depois, é recebido pela fé. Que fé? Como alguma coisa que nós temos, alguma virtude humana? Não, nenhum ser humano é capaz de ter fé. Tem nada, mentira. Eu tenho fé. Tem fé. Tem fé no seu dinheiro, tem fé no seu carro, tem fé nos seus bens, tem fé nas suas propriedades. É isso. Fé mesmo. Só Deus é que planta no nosso coração a verdadeira fé.
que é plantado no nosso coração para que a gente possa crer em Cristo. E aí vem a graça e completa o trabalho. Vamos estar observando aí que envolve duas consequências igualmente básicas. Traduzem a feitura de boas novas e é para a glória de Deus. Por que você foi escolhido, meu irmão? Por que você foi escolhida, minha irmã? Para fazer as boas obras. Não temos as boas obras para ter a fé, temos a fé para fazer coisas boas. É diferente, muito diferente. Lá, Efésios, diz claramente, não vem pelas obras, a salvação, a escolha, a eleição, para que ninguém se glorie, para que nem diga, viu, eu estou salvo porque eu faço coisas boas, eu estou salvo porque eu ajudo muita gente. Não. É o contrário, você tem a fé para poder fazer as coisas boas como consequência dessa fé. E você é salvo para quê? Só para a sua vida, você ter a certeza da vida eterna? Não, você é salvo para a glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifestando na sua vida, essa glória ela vai ser vista pelos outros, você vai brilhar diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, para que vejam em você, vejam Cristo, vejam o poder de Deus, vejam a salvação de Deus, e aí vocês possam estar tranquilos, dizendo assim, gente, já estou fazendo as boas obras, já estou testemunhando dessa salvação para outros, porque as pessoas ficam curiosas, poxa, olha a vida dessa pessoa, olha como essa pessoa vive. Não é porque tem muito dinheiro, não. Poxa, a pessoa que não tem quase nada, mas olha a retidão de vida, olha a fé dessa pessoa, olha a tranquilidade que ela demonstra. Não é rica, não tem coisas maravilhosas, mas tem o dia a dia, o pão de cada dia, as necessidades supridas. Mas olha, não blasfema contra Deus, não sai por aí reclamando da vida, não. Trabalha com humildade, recebe o seu dinheirinho e mantém a sua vida. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Ou aquele outro que já Deus abençoou, tem posses, tem uma situação financeira estável, muito boa, estudou, fez um concurso público, passou, e chegou até, quem sabe, já se aposentar, e a pessoa olha assim, gente, mas olha, nada dessas posses mudou a vida da pessoa, continua uma pessoa simples, humilde, e ajuda quem pode, e tudo mais. Poxa, que bacana! Isso é testemunho, isso é salvação, isso é fé. Vamos analisar nesta manhã alguns pontos aqui. Eu anotei aqui que a gente está citando na lição de hoje, que o autor citou, 35 textos bíblicos. É claro que eu não vou ler os 35 aqui. Se eu for ler, a escola dominical vai terminar às 5 da tarde. A gente já fica logo para o culto da noite. Nem vai em casa almoçar, Mas eu não quero, eu quero ir almoçar em casa. Ponto número 1. Quem são os eleitos de Deus? Pastor, quem são os eleitos? E essa resposta é muito fácil. É muito fácil. Então, pastor Gabriel, o pastor me pergunta, pastor Elcio, quem são os eleitos de Deus? E eu respondo, não sei. Não sei. E eu vou saber quem são os eleitos? Sei lá. A Bíblia diz que nós íamos conviver o tempo todo com o joio e o trigo na igreja. Pastor, todos os que estão aqui nesta manhã são eleitos? Não sei. Mas Deus sabe. Mas pastor, Jesus não mandou pregar o evangelho para toda criatura? Sim, para que fossem descobertos os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Lá em Atos, durante o início da igreja, chegando numa cidade e os apóstolos sofrendo, passando por dificuldades, Jesus disse para eles, olha, não desanimem, vão, preguem nessa cidade, porque tem muito povo meu aí nessa cidade. Tem muitos escolhidos aí, que vão ouvir a palavra e vão receber a salvação. Preguem. E Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho.
mas ele não disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho só para os escolhidos, porque a gente não sabe quem é. Então, a gente prega para todo mundo. E quem são os que vão ser salvos? Os escolhidos. Jesus deixou claro isso, não é? Ele não morreu para salvar todo mundo, ele morreu para os escolhidos, porque ele sabia que muitos não iam aceitar, iam rejeitar mesmo a salvação. Em primeiro lugar, os eleitos por Deus são homens e mulheres através dos quais serão cumpridos os propósitos de Deus. Ou seja, para que nós somos eleitos? Para ficarmos vindo na igreja todo domingo, toda quarta-feira, e nos trabalhos da SAF, da UPH, nos estudos bíblicos, no grupo de comunhão? Não. Nós fomos eleitos por Deus para cumprir os propósitos de Deus. E qual é o maior propósito de Deus? É que nós sejamos instrumentos para levar o conhecimento de Deus através da sua palavra. Depois, é uma doutrina que ensina, uma doutrina que Jesus ensina, né? Ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Não deveria ser questionada nem rejeitada. Quem questiona ou rejeita, questiona e rejeita Jesus e as Escrituras. Quando você prega a palavra de Deus e alguém rejeita, não está rejeitando você não fique preocupado com isso não. Está rejeitando Jesus. Está rejeitando a palavra de Deus. Eu sei que passa uma tristeza no nosso coração, poxa vida, né? Essa pessoa não quer aceitar a palavra, não quer entender o que Deus está mostrando. Você fica triste, puxa vida, queria tanto que essa pessoa tivesse esse encontro com Cristo, mas não fique tão triste assim, porque a Bíblia diz que até os que não creem foram postos neste mundo para não crerem mesmo. Mas pastor, não entendi. É fácil, é muito fácil. Porque quando a pessoa rejeita, aí você não vai poder dizer assim, bom, pastor, é muito difícil levar o evangelho para as pessoas, a maioria não quer, muito difícil. Então, o que a gente faz? Vamos parar então de evangelizar? Vamos fechar a igreja? Vamos cada um para a sua casa? Não. Essa rejeição é para nos animar. Ai pastor, o senhor está muito confuso hoje. Rejeição para animar? Para animar você a continuar, para te desafiar. Olha, você foi ali no trabalho da Águas Brancas, entregou folheto, falou, foi nas portas das pessoas, falou de Jesus. Aí ninguém apareceu de noite. Não fique triste não. Semana que vem, ou no próximo encontro lá, no próximo mês, na Águas Brancas, né? Vai de novo, faz tudo de novo. Quantos e quantos casos eu já vi de gente que ouviu o evangelho e rejeitou, anos depois era até pastor de igreja. Tempo de Deus. Lembre-se, a nossa tarefa é pregar, é levar a palavra. Agora, o que vai acontecer depois não é com a gente. Não queira tomar o lugar de Deus. Não faça isso. O restante é com o Senhor. A nossa parte é ir e pregar. O que vai acontecer depois? Não sei. Está nas mãos de Deus. Ou, como acontece naqueles casos, né? Que, pastor, aquela pessoa veio aqui para a igreja. Já aconteceu isso aqui nessa. E em outras que eu pastoreei, ficou aqui e tal. Estava caminhando bem, já se preparando para receber o batismo, para fazer profissão de fé. E tal. Aí foi embora. E foi ali para outra igreja, lá na esquina, e está lá e ficou por lá. Mas está na igreja? Está. Foi batizada lá? Foi. Está firme lá no evangelho? Está. Glória a Deus por isso. Nós não pregamos igreja presbiteriana, a gente prega Jesus. Se a pessoa ficar aqui, ótimo. Estava no projeto de Deus que era aqui que ela ia ficar. Eu sempre costumo dizer que não existe presbiteriano por acaso. Claro que não. Quem está aqui foi porque Deus trouxe. Mas podia estar na Assembleia de Deus, podia estar na Batista, podia estar em outra igreja. Não importa o nome. O importante é que ela tenha Cristo e seja salva. Isso é que é importante. Mas se ela escolheu uma outra doutrina, se ela escolheu uma outra forma de governo, que ela não concorda muito com a nossa e tal, sem problema, isso é forma de governo, isso está na Bíblia não. Só a igreja
presbiteriano entende que essa é a melhor forma, mais próxima daquilo que a Bíblia diz. Mas a outra igreja ali acha que não, tudo bem, a gente respeita. Pois não, Max? O senhor estava falando a questão de, às vezes, as pessoas rejeitarem, né? A gente também tem uma forma de entender que até é uma forma de provar a nossa fé também, né? Sim. Para sermos perseverantes, né? Continuar pregando, né? Aqueles que rejeitam. E sobre a respeito da eleição, às vezes é um pouco mal entendida, né? Quando a pessoa tem uma segurança da sua salvação em Jesus, é adotada às vezes como a pessoa pensasse, a pessoa é muito arrogante, poder dizer que é salvo, né? As pessoas que talvez não têm uma base bem fixa assim, né? Do que é realmente a salvação, e a pessoa poder assegurar e dizer que é salvo em Cristo Jesus, né, soa com ar de arrogância, de prepotência, né? Quando na verdade, quando a gente entende que a gente é salvo nem por nós mesmos, é porque Deus teve misericórdia de nós e nos salvar, né? Então tem esse ponto também. A gente só tem que ter cuidado, Max, e isso aí é verdade. Ter certeza da salvação é uma coisa, agora a gente tem que saber como vamos falar isso, como vamos colocar. E se colocar numa forma correta, não vamos correr esse risco. Agora, é aquela velha história, né? Você precisa de Jesus, você vai para o inferno se você não ter Jesus na sua vida. Eu já tenho, eu estou garantido, estou tranquilo. Aí a pessoa, poxa, aí entra o que você falou, a arrogância, a prepotência. Você não precisa agir assim. Você tem que mostrar as verdades da palavra de Deus para a pessoa agora. Deixa com Deus. A gente tem que tomar, você tem razão, tem que tomar cuidado, né? Bom, continuando aí, agora, os pontos fundamentais da doutrina da eleição. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui vários, como eu disse, né? Se eu for ler todos os textos, a gente não sai daqui hoje. Mas depois, se for o caso, é publicado aí, né, a lição, e esses textos estão lá na lição, então não há nenhum problema, você pode ver depois aí, ou pedir alguém para passar para você no grupo da igreja. Primeiro, Deus é o autor da eleição. Não existe outro, é Deus. Segundo, Deus elege soberana e incondicionalmente. Terceiro, Deus fez a eleição antes da fundação do mundo. Você é um eleito de Deus, é uma eleita de Deus, não foi agora nem no Novo Testamento não, nem no Antigo Testamento não, foi antes da fundação do mundo, você já tinha sido escolhido para a salvação. Mas pastor, eu não tinha nem nascido. Sim, eu estou dizendo que foi antes da fundação do mundo, então nem Adão e Eva tinham sido criados, e você já estava escolhido para a salvação. Gente, isso aí é maravilhoso. Você tem que crer nisso. Agora, se você não crer, não adianta nada. A eleição, depois, é uma manifestação do amor e da justiça de Deus, porque Deus não nos trata por causa dos nossos pecados, né? A misericórdia dele é que nos dá essa salvação, porque ele sabe que se dependesse de nós, todos estávamos perdidos. Depois, a eleição é somente para o ser humano. Atenção, pastor, pastor, mas é claro que é só para o ser humano. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, não sei o nome, sabe, pastor? Eu não lembro o nome, né? Que já estão levando para a igreja, para assistir os cultos, pets. Aí está ali, né? Isso eu vou falar, é hipótese, viu, gente? Por favor, eu não estou profetizando isso não, hein? Está ali o presbítero ao lado da esposa e o cachorro do lado, dentro do templo assistindo o culto. E já tem, nessa igreja, os animais são batizados. Pastor, meu gatinho Mimi, ele é um gatinho escolhido por Deus. Minha irmã, o Mimi pode ter sido escolhido pela senhora lá na loja de pet. Por Deus, não. Minha irmã, Deus não escolhe cachorro. Deus não abençoa animal. Que história é essa? Pastor, posso trazer meu cachorrinho para o senhor abençoar? Aí eu, outro dia falando sobre isso com o pastor Gabriel, o microfone aqui para o pastor Gabriel, depois da irmã Suzane,
Na regra parlamentar, de quem está mais longe tem sempre preferência, né? Aí eu disse para o Gabriel assim: pastor, é o seguinte, eu não vi isso ainda, mas eu já sei que já existe, já tem lugares aí fazendo isso. Aí ele: graças a Deus a minha jubilação chegou, não vou ver mais essas coisas. Ou se ver, estou jubilado, estou aposentado do pastorado, tudo bem, vai ter. Agora o problema vai ser quando alguém tiver um pet, um elefante, a trazer para a igreja, ou uma sucuri. Pastor, abençoa a minha sucuri. Vem aqui, traga a sucuri. Ele abençoa a sucuri e a sucuri engole ele. Suzane, fale lá, minha irmã. A igreja que o pastor estava falando aí, que é a igreja PET, a igreja inclusiva, eu acredito que deve ser a igreja do falecido Ariano Suassuna, que o bispo batizou e fez o velório, o sepultamento da cabra. Da cabra, exatamente. Que deixou a fortuna para a igreja, né? Então deve ser a igreja do Ariano Suassuna, mas no Alto da Compadecida. Agora, eu vou lhe dizer, pastor, eu trago a minha gatinha para a igreja. A minha gatinha vem para a igreja domingo de manhã, vem domingo de noite e ainda dorme no meu colo. Irmã, só não é pet, irmã, mas é a gatinha. Por favor, irmã, você não traz gatinha nenhuma. Quem traz a gatinha é o pastor Gabriel e a Sueli. Pastor Gabriel. Eu li essa semana uma frase muito interessante que dizia assim: nós vivemos um tempo de valores invertidos, onde as pessoas colocam os seus filhos para serem criados nas creches, abandonam seus idosos em asilos e saem nas ruas com os animais para passear, tendo tratamento de luxo, muitas vezes, muitas circunstâncias, tudo um aparato. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive quando você faz um passeio com a sua família num shopping, alguma coisa, e vem uma pessoa com um carrinho de bebê, você pensa que é uma criança, mas lá tem um animal. Fazendo chá de fraldas para cachorro, e assim sucessivamente. Para não dizer que no Brasil a coisa ainda está bastante começando, em passos lentos, porque já tem países. Uma coisa que a Bíblia condena, que é a bestialidade, que é o relacionamento entre seres humanos e animais, do ponto de vista sexual. Já tem países perto da gente que a legislação, a Constituição autoriza o casamento entre um homem ou uma mulher e um animal. Olha, quem viver verá. Depois, a eleição envolve pessoas de todas as nações da terra. Não, o povo de Deus escolhido, os escolhidos de Deus que compõem o seu povo agora, é em todas as partes do mundo. Um dia alguém me perguntou assim, um jovem, como sempre jovem, né? Pastor, adolescente, né? Pastor, o senhor acredita em vida fora da terra, do planeta? Eu falo assim: rapaz, eu não acredito não. Mas por quê? Porque a Bíblia não fala. Agora, se a Bíblia dissesse que tem vida em Marte, a gente ia falar com a igreja presbiteriana para mandar um missionário para Marte, evangelizar os marcianos. Mas a Bíblia não fala nada de vida em outros planetas. Nada, nada, nada. Então, não acredito. Depois, a eleição é imutável, infalível e irrevogável. Foi escolhido, está escolhido. Ninguém mais tira essa escolha. Mas foi disciplinado ali naquela igreja, foi feito aquilo, aconteceu aquilo, abandonou a igreja, morreu fora da igreja. Não questione a salvação de ninguém, porque ela é pessoal, é espiritual. Ela o chamado de Deus é imutável, infalível e irrevogável. E é mesmo, porque quando Deus chama, chama mesmo. Agora, mas pastor, estava na igreja, foi para o mundo, morreu no mundo. Mas essa pessoa se salvou? Não sei, eu não estou dentro do coração dela. Mas não era membro da igreja? Era membro da igreja.
Pastor, o senhor quer dizer com isso que tem membro de igreja que não está salvo? Claro que tem, claro que tem. Aí eu sempre digo, como eu falei no início aqui, né? A única pessoa que eu sei que aqui está presente aqui nessa manhã que está salva, sabe quem é? Eu. Só eu é que sei que eu estou salvo. Eu não posso falar pela salvação de ninguém mais aqui. Eu não. Cada um tenha a sua salvação, a sua vida, a sua fé diante de Deus. Eu não posso atestar a salvação de ninguém. Imagina. Depois, a eleição tem um vasto propósito: salvação, santificação, produtividade, ou seja, não somos salvos para ficar improdutivos sentado no banco da igreja, não. Serviço, oração. Depois, a eleição tem como alvo principal promover o quê? A glória de Deus. Esse é o objetivo principal da escolha ou da eleição. Promover a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Ponto 2. Para que alguns são eleitos? Vamos ver lá. Primeiro, para possuírem a salvação a partir do momento da sua conversão a Cristo e já irem usufruindo dos seus benefícios aqui e agora. Não é aquela pregação antiga, hoje até a gente está vendo menos, né? Receba Jesus e ganhe a vida eterna e a felicidade eterna. Ou seja, vá curtir depois que você morrer a salvação. Não, a salvação é para a gente curtir aqui, a gente aproveitar ela aqui. Promovendo a glória de Deus, recebendo os benefícios da salvação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a nossa família. Já é para a gente vivenciar a salvação hoje, aqui e agora. Não é receber Jesus e viver uma vida desregrada para um dia lá na eternidade, depois que partir, é que vai receber. Não, negativo. Não é assim que funciona, não. Depois, para livrarem-se da ira futura de Deus. Quem está salvo vai se livrar do inferno. Quem está salvo vai se livrar do lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Quem são esses vestidos de branco? São aqueles que passaram pela grande tribulação lá na terra. Aqueles que lutaram, sofreram, tiveram enfermidades, tiveram problemas, dificuldades, incompreensões, aborrecimentos, tudo. Mas venceram. São lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso estão todos vestidos de branco. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. E esses aqui? Esses foram que rejeitaram o dom de Deus. Não quiseram se render aos pés da cruz de Cristo, do Filho de Deus, o Filho do homem. Rejeitaram o chamado de Deus. E esse, apartai-vos de mim, vão para o inferno com o diabo e os seus anjos. Então a salvação é para nos livrarmos da ira de Deus, com certeza. Depois, para desenvolverem a missão. O discípulo é alguém escolhido e separado por Cristo para a missão de evangelizar e dar frutos. Fomos escolhidos para darmos frutos. Depois, fomos chamados para oração. Verdadeiros eleitos estão envolvidos com o objetivo de orar pelos outros, pela igreja, sem cessar. Fomos chamados, escolhidos por Deus para a oração, para orarmos. E ainda para a santificação. A salvação é a porta de entrada para o caminho da santificação, que é o texto base aí que nós lemos, né? O crescimento em santificação é uma confirmação visível da nossa eleição. E o que é santificação? É buscar viver uma vida correta, coerente com a palavra de Deus. É buscar viver uma vida fazendo bem. É buscar viver uma vida ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Terceiro, ponto 3. Como os eleitos são salvos? Através da pregação da palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus.
A Bíblia não diz que a salvação vem por ouvir os sermões do pastor Elcio ou do pastor Gabriel. Não diz, não. Nem do pastor Hernandes Dias Lopes, nem do pastor Augusto Nicodemos, nem quando ele era vivo do Billy Graham. De ninguém. A salvação vem pela palavra. O pregador é só um instrumento, é usado por Deus. Se ele prega realmente a palavra, ele cumpre com o chamado. Está trazendo a palavra. Se ele não vai para o púlpito a ficar contando historinha, né? Ou falando bem de si mesmo, ou exaltando a sua pessoa, né? Depois, para promover a fé, que é exclusiva dos eleitos de Deus, porque lembram, não é virtude humana, é dom de Deus. Ou seja, não é de todos, mas dos escolhidos, né? E o cristão é um promotor de salvação. Tem uma citação de Spurgeon aqui? Tem aí? Tem? Ah, é essa, né? Isso. Essa citação é de Spurgeon, grande pregador. Ou seja, para promover a fé que é exclusiva dos eleitos. Não é fé qualquer, é aquela fé salvadora. Depois, mas a fé é resultado da eleição e não o contrário. A pessoa crê em Jesus porque foi eleita por Deus para crer. A fé não é a causa, mas a consequência da eleição. Eu não sou salvo porque eu tenho fé porque eu fui escolhido. É lindo isso, gente. Isso é muito maravilhoso. Não consigo, eu estava preparando a lição e fiquei pensando, gente, que coisa maravilhosa. Isso é tão bonito que por um momento essa citação é de Calvino. Pastor Gabriel, confesso, viu? Desculpe, viu? Mas eu confesso que me deu uma vontade de mandar uma carta para o seu concílio e pedir cancelamento da minha jubilação. Eu falei, não, mas o pastor Gabriel precisa de igreja para pastorear, deixa eu ir para casa. Tenho que sair para poder entrar. Vai ter eleição mês que vem, já leram aí no boletim, a Assembleia está convocada. Eu falei, não, mas não posso. Viu, Moisés? Eu falei, não, passou pelo meu coração, mas acho que eu não vou pedir jubilação. Aí eu vou pedir para cancelar, vou voltar para o pastorado, ativo. Aí eu falei, não, mas tadinho do pastor Gabriel, vai ter que sair para procurar campo, vai ter que gastar joelho para orar, a Suelen também. Não. Senhor, não, esquece nada disso, vou ficar jubilado mesmo quietinho no meu canto e deixar os mais jovens agora darem continuidade. Bom, e conclusão. Então, o que a gente diz na conclusão, né? O que a doutrina bíblica da eleição deve produzir em cada eleito? Aqui você vai identificar, tem aí a impressão digital aí, né? A impressão digital do crente é essa aí, com a cruz lá no meio. Você olha assim, opa, mas não tem. Tem. É que você não vê, mas está aí. Não é essa que você usa lá para o cartório, agora na eleitoral, né? Não é essa que você usa lá na identidade, não. Mas se você olhar bem, é mesmo. A cruz está aqui, Aí quando eu faço assim para colocar, está lá. Eu estou identificado com a cruz de Cristo, né? Cristo está comigo, Ele faz parte da minha vida. Olha o meu DNA aqui, né? Só que o nosso DNA é espiritual. Temos Jesus, temos salvação e vida eterna. Mas para isso, nós temos que produzir alguma coisa. A primeira qual é? A humildade. Devemos entender que a eleição para a salvação não é explicada pelos pensamentos humanos. Isaías 55, 8 e 9, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Ou é Deus dizendo através do profeta Isaías, não questionem. Porque não questionem Deus. Até aquela música, né? Ninguém explica Deus. Por que, pastor, Deus chama uns para a salvação, escolhe uns e os outros não são escolhidos? Pergunte para Deus, não pergunte para mim. Eu só digo o que está na Bíblia, e a Bíblia mostra que Deus faz assim. Ele escolhe somente alguns. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Sim, concordo, é isso mesmo. Por todos os que forem eleitos por Deus. Não foi para o mundo todo.
E a Bíblia é cheia de versículos sobre isso, que ele veio para alguns, não veio para todos. Cada um é que deve saber se está incluído nesses alguns, né? A doutrina da eleição destrói todo o orgulho do ser humano. É isso. Por que, pastor, tem tantas igrejas, tantos pregadores, tantos teólogos que não concordam com a doutrina da eleição? É porque a doutrina da eleição, ela tira o orgulho do ser humano. Eu fiz alguma coisa para me salvar. Estou salvo porque eu escolhi ser salvo. Estou salvo porque eu mereço ser salvo. E por aí vai. A doutrina da eleição é diferente. Você não tem mérito nenhum, nada. Projeto, pastor Gabriel, mérito zero. Projeto, mérito zero. Não tem mérito nenhum. Eu tinha, sim, muitos méritos para ir para o inferno e para a perdição eterna. Esse eu tinha um monte, uma lista enorme. Mas Jesus olhou para mim e disse: você está eleito. Quero você no meu reino. É assim, mas muita gente não gosta. Por quê? Porque é difícil eu abrir mão do meu ego, do meu eu. Que doutrina difícil! E tem muita gente que vem na igreja presbiteriana e não gosta de ouvir essa doutrina. Mas eu não posso escolher se eu quero ser salvo ou não. Não. A salvação é dom de Deus. Ele é que escolhe, não você. Ele é que te escolhe, não você que escolhe ele. E é aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, né? Você não aceita Jesus. Jesus é que te aceita. É outro departamento. Ou não, pastor? Tem uma coisa que muitos reformados na atualidade, também na história da igreja, desprezaram bastante, que é uma doutrina ligada ao aspecto do resultado da salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça, mas não acaba aí a vida cristã. É por isso que a Bíblia a Bíblia menciona uma coisa que essa sim é conquistada pelas obras que você pratica na terra, não a tua salvação, mas uma coisa que às vezes a gente esquece de falar, que se chama galardão. O céu reservará para os crentes fiéis, tementes, leais, né, genuínos, galardões que não vão ser iguais. Porque nem todo crente é igual. O que trabalhou mais, recebe mais galardão no céu. O que trabalhou menos, é menos galardão. Vai continuar sendo salvo. Vai estar lá no meio dos eleitos, como estamos vendo aqui na identidade do cristão. Contudo, os galardões vão ser diferentes. E eles serão medidos de acordo com a nossa vida aqui em prol do Evangelho. Verdade. A segunda coisa, além da humildade, a eleição deve promover em cada crente a santificação. A eleição para a salvação nos exige uma busca pela santificação, por uma vida correta nos caminhos de Deus. E não pode ser uma desculpa para viver em pecado. Cuidado com isso. Quem vive em pecado e tem prazer nele, não é um eleito, muito menos um salvo. Pastor, é verdade, né? Que às vezes a gente vê alguns crentes vivendo uma vida que parece que não são salvos. E eu digo, é mesmo. É mesmo. Mas por que isso acontece, pastor? Porque, infelizmente, eles não têm esse entendimento. Eles pensam que por serem eleitos, escolhidos para a salvação, que a salvação é eterna, que Deus não tira a salvação de ninguém e tudo mais, eles podem viver fazendo o que bem entenderem, pecando direto. E aí eles imaginam que lá no último minuto, no último momento, vão se arrepender de tudo, e aí está tudo certo. Tipo assim, né? O pastor vai lá e ministra lá uma, entre aspas, uma extrema unção, né, Socorro? Ministra, se arrepende dos seus pecados todos, viveu na igreja, já aprontou todas, foi disciplinado não sei quantas vezes, mas você se arrepende de tudo, me arrependo. Pronto, está salvo, vai para o céu. Não é assim não. Há muita gente tentando enganar, mas estão sendo enganados a si próprios.
querem viver uma vida cristã desregrada, de qualquer jeito, pecando, cometendo um monte de erro. Aí alguém pergunta assim: pastor, essa pessoa está salva? Vivendo desse jeito? E aí eu digo: olha, quem sou eu para dar um diagnóstico? Mas certamente Deus tem um diagnóstico. Agora, ela está mostrando pelos seus atos, pela maneira como faz as coisas erradas, que ela não é uma pessoa salva. A demonstração é que não é. É por isso que, em alguns casos, a igreja tem que exercer, né, meus presbíteros, o quê? A disciplina. Que é para ver se a gente consegue identificar. E tem mais, e a Bíblia diz, né, que quando a pessoa é salva mesmo, ela comete um pecado, ou outro, alguma coisa errada, ela se arrepende, ela pede perdão a Deus, ela pede perdão à igreja, ela vai no conselho, ela é disciplinada, não é chegar no conselho: eu estou arrependido, tudo bem, irmão, vai com Deus, continue pecando. Não, então você vai ser disciplinado. A pessoa é disciplinada para quê? Para que ao longo da disciplina a gente possa ir avaliando as atitudes dela, a vida dessa pessoa, para ver se realmente ela se arrependeu. E para ver se ela depois não vai cometer os mesmos erros de novo. Porque aí, o nosso código de disciplina da Igreja Presbiteriana faz assim, né? Começa com uma admoestação, cresce para uma admoestação por escrito, cresce por afastamento da comunhão e até, se for necessário, a exclusão da igreja. Mas a gente tem que observar. Então, santificação não é opção, é consequência da salvação. E deve ser buscada, deve ser vivenciada a cada dia. E por fim, produz na vida do eleito o desejo da evangelização. A eleição nos motiva a pregar o evangelho, a testemunhar de Jesus. Afinal, se não houvesse eleição, ninguém se converteria a Cristo. Só nos convertemos porque tem eleição, porque a fé foi implantada no nosso coração pela ação de Deus, porque veio a graça sobre a nossa vida e ganhamos a salvação. Gente, vocês vão ter aí até agosto, né? Então, maio, junho, julho e agosto, 4 meses para estudar esse tema. Em agosto, as 2 últimas lições estão muito feitas com missões. E vamos ter esse ano, não vamos ter o domingo missionário, mas vamos ter esse ano o mês missionário. Teremos missionários aqui todos os domingos do mês, todos já estão convidados, tem uns que já estão até com passagem comprada, tudo. E teremos aqui 4 missionários falando sobre isso. Aí a gente vai pegar as 2 últimas lições e vamos fechar com o trabalho missionário. Deus nos abençoe, que a gente possa estar firmes aí nessas aulas da escola dominical, que você... irmão Max, ainda tem revista? Tem? Isso, ainda tem, hein? Pouquinha, né? Tem poucas revistas, mas se você quiser, né? Elas custam R$10, né? A gente está limitando uma para cada família, para poder, uma família fica com 3 e a outra depois que não tem mais, acabou, né? A gente compra um número limitado, para não ficar aí o dinheiro da igreja, mas vocês repõem, né? Pagando a revista, R$10, R$10 para 4 meses, dá R$2,50 por mês. Mas se alguém não tiver R$2,50 aí, a gente pode ver aí um programa desses do governo federal aí, né? Como é que fala? Os programas de empréstimo aí que o governo tem, né? Aí pega aí R$10 emprestado aí na Caixa Econômica, alguma coisa assim, né? Enfim, e paga aí e compra a sua revista. Deus abençoe a todos. Vamos estar encerrando.